Faz Direito é um podcast de discussão de casos jurídicos coletados pela equipe junto aos tribunais ou recebidos de ouvintes. A finalidade é utilizar casos reais para explicar ao público, de forma simples e objetiva, como funciona o direito no Brasil. Todos os dados pessoais são preservados para garantir o anonimato das partes, advogados, promotores e juízes. Os apresentadores são advogados, mas nenhum dos casos narrados são da sua prática profissional ou relativos aos seus clientes, em razão dos seus compromissos éticos e do dever de sigilo cliente-advogado. Faz direito. Faz direito, galera. Olá, bem-vindos e bem-vindos a mais um podcast, a mais um episódio do Faz Direito. Estou aqui com as minhas amigas, da Laure, Lucia Caetano e a Alessandra Soares. Estamos faltando a Nise hoje, tadinha, doente. Bora lá, Guilherme. E aí a história de hoje, qual é que é? A história de hoje a gente vai contar um caso verídico, mas por respeito às vítimas e para não glorificar Da Ibope. pro criminoso, no caso criminosa, a gente não vai falar o nome dela. Mas é um caso bem conhecido, quem tiver curioso, entra no Google e procura. Beleza, bora lá. Vocês acham que a gente pode falar criminosa? Eu ia falar isso agora, eu acho que criminosa não é... Potencial criminosa. Porque Não, ainda não acho foi que nem condenada, ela tá né? condenada, A gente né? tem que respeitar o princípio do quê? Da presunção de inocência. Exatamente. Exatamente, então vamos lá. E a história de hoje, gente, já se tornou pública, né? Passou até no Fantástico. E alguns devem conhecer, outros não. Tem uma galera que não assiste Fantástico. Eu também. A história, ela se passa em São Paulo, real mesmo. Em um consultório odontológico, quem diria. Uma dentista desse consultório, que a gente resolveu chamar de Dona Fulana, tinha 11 funcionários. Gente, pra caramba, né? Galera, não era uma clínica qualquer, tá? Era de gente rica. Clínica de luxo, entendeu? Tá em Vembi, né? Exatamente. Pra quem não conhece. É o Itaí. Pra quem não conhece São Paulo. E essa Dona Fulana, né, tinha um comportamento, quer dizer, alguns comportamentos, digamos assim, peculiares, inapropriados. Questionáveis. Muito questionáveis, né? E eu vou citar algumas dessas situações aqui muito estranhas, no mínimo, digamos assim. Aqui a gente não tá fazendo julgamento de ninguém, tá, gente? Vou só falar o que de fato ocorreu, tá? Parece uma história irreal, mas infelizmente, gente, não é, tá? Nas falas, a Dona Fulana, né? Essas falas que o público teve acesso, né? E foram divulgadas. A Dona Fulana foi gravada, né? Pelos seus próprios funcionários. Nessas gravações aparecem algumas situações bem complicadas no mínimo, né? Eu vou contar algumas aqui. Isso aqui, a Dona Fulana falando, tá, gente? Não quer tomar xingo? Abre o consultório de vocês. Você não é formado em nada? Abre uma casinha de camelô na 25 de março. Gente, isso é humilhação, né? Vamos combinar? Ou num modelo chique, num discurso chique do direito, assédio moral, né? No mínimo. Assédio moral. Depois a gente fala um pouco disso depois, mas a questão toda é essa, né, gente? É uma pessoa que tá ali no processo de humilhar a outra, né? Uma situação dessa que foi gravada por um funcionário, que ela disse pra um funcionário isso, não sei, gente, vocês acham que é uma situação de assédio moral e assim, configuraria assédio moral? Dá pra dizer que essa fala dela só, por si só, não sei. Olha, por si só, a gente pode até se questionar, talvez a pessoa foi uma fala, vamos pensar, foi uma fala única que ela perdeu a cabeça naquela... Tá, mas a gente conhecendo o caso sabe que essa é uma fala dentro do contexto maior de outras falas bem piores. Porque tem gente que sofre esse tipo de xingamento no trabalho, não é que é algo comum, mas também não é algo tão incomum assim. Tem umas humilhações no trabalho, né? O seu superior, seu chefe chamar sua atenção, cobrar um resultado, faz parte do jogo. Ele tem que cobrar o resultado do funcionário. Agora não tem direito a ser mal educado, a ser irônico, Inapropriado, né? Humilhar, coagir as pessoas, fazerem as coisas. A subordinação, né, da relação de trabalho, ela não é humilhar a pessoa, fazer a pessoa se sentir mal no ambiente de trabalho, né? A subordinação tem uma outra característica. Exatamente. Gente,
Seu chefe tá usando palavras nesse nível, não é legal, não poderia teoricamente e pode sim configurar um assédio moral, tá? Se tiver isso acontecendo, a gente recomenda, né? Faz uma gravação, igual essa galera fez, tenta fazer um vídeo, hoje a gente tem esse tipo de prova, porque assim, quando é uma situação dessa, às vezes até a pessoa sofre uma situação de racismo, de xenofobia, misoginia dentro do contexto de trabalho, até mesmo humilhação, você é burro, você não sabe fazer, esse tipo de coisa, não pode acontecer. Não é legal que aconteça. O seu chefe tá abusando aí do poder dele. Então, ocorre sim uma situação que a gente pode dizer que é de assédio moral. O problema no assédio moral, né, galera, qualquer é comprovar. Porque geralmente é um negócio que acontece dentro, né? Sozinho, o cara fala só pra você, ele fala longe de outras pessoas. Então, assim, é difícil ter testemunha. Daí o interessante, as novas tecnologias, o celular, hoje os celulares permitem isso, a gravação de conversas. Quando a conversa é gravada por uma das pessoas que estão envolvidas, né, os chamados interlocutores, né? É uma boa. E para fazer prova, para mostrar que ela está sofrendo uma violação de direitos, isso é aceito como meio de prova, e tanto na justiça do trabalho, como na justiça civil e na justiça criminal, né? O que não pode, né, no criminal seria, por exemplo, a polícia gravar alguém clandestinamente, né? Aí não pode, porque a polícia, como um órgão de Estado, deve seguir a lei. Mas a pessoa, a vítima que está sofrendo, né, ela poderia sim gravar o áudio, o vídeo. Isso serve de prova, não é legal? Serve de prova. Isso é uma prova documental, inclusive, né? A gente estava conversando antes, é uma prova documental. Exatamente. Você também não está forjando nada, né? Se a pessoa, quando ela está nessa situação, não é uma vez, duas vezes. É corriqueiro, né? A violência, esse assédio no trabalho, ele costuma ser quase que diário, dependendo do empregador. Sim, que é o caso aqui nosso. Que é o caso que a gente está contando aqui. Então, um funcionário, o empregado também se atenta para isso. Um dia a pessoa está mal-humorada, igual o que falou, é uma coisa, né? Às vezes a gente não está muito bem. Agora, todo dia isso ser a rotina daquela empresa, além de ser um ambiente totalmente tóxico, seu empregador pode estar praticando um crime contra você. Então tem que ficar esperto com essas coisas. Fique esperto, galera. Mas infelizmente não é só essa fala que ficou, né, Lei? Não, né? Outra situação absurda, né, para dizer o mínimo, é a situação de assédio sexual, né? Porque a pessoa, gente, ela não consegue fazer só um assédio moral, né? Ela conseguiu também fazer um assédio sexual. O que a dona fulana fez? Ela submetia os funcionários dela a situações, assim, gente, bem absurdas, assim, tá? No relato de uma funcionária, ela dizia que a dona fulana abaixava as calças, mostrava as partes íntimas e ela passava a mão e fazia as pessoas cheirarem. Ela queria, inclusive, que essa funcionária mostrasse as partes íntimas dela para as pessoas, né, para os funcionários homens da empresa, né? E se ela não fizesse isso, ela ia demitir a moça. Ela ficava revoltada, óbvio, a funcionária, né? Mas ela falou, eu precisava pagar a conta, eu precisava do emprego e eu seguia aquela situação, me sujeitava àquela situação. Então, assim, gente, eu nem sei o que falar, porque eu conto essa história, né? Eu li essa história, eu falo, gente, é surreal. É surreal. Tipo, como que uma pessoa faz um negócio desse, entendeu? E assim, ela tá fazendo numa clínica de luxo, ela tá fazendo só com os funcionários e os clientes não estão sabendo disso, né? Que a galera continuava frequentando a clínica dela. E, gente, não deve ser qualquer clínica também, porque tinha 11 funcionários. Tudo bem que ela não pagava um salário adequado, mas, né, essas ações inapropriadas, digamos assim, da dona fulana não ficava aí, né? Um ex-funcionário relatou em entrevista que a dentista teria segurado a cabeça de uma funcionária e esfregado em suas próprias partes íntimas. Ele disse que na minha primeira semana eu vi ela pelada. Ela é a dentista. A dentista. Ela levantava... Gente, assim, eu não consigo. Como que a pessoa faz um negócio desse, né? Ela levantava o vestido, levantava a roupa, mostrava os peitos, na presença de qualquer um, menos de cliente, óbvio, né? Ela tá me parecendo, lembrando aquele personagem de uma comédia bem boba americana, com a Jennifer Aniston, Quero Matar Meu Chefe, ela faz uma dentista ninfomaníaca. É verdade. Não tem isso?
Eu lembro desse filme, eu lembro. Não assisti, mas eu lembro. Você vê como a vida supera a arte. Ela tá fazendo coisa muito mais pesada que a Jennifer Aniston faz. Cara, não, eu falo que a arte nunca vai conseguir dar conta do que é a vida. Do que é a vida. A vida não é fácil, não, hein? Assim, eu nunca imaginei que uma pessoa faria um negócio desse. Eu sou advogada trabalhista, gente. Eu já vi situações de assédio graves, assim, sabe? Mas algo nesse nível, com 11 funcionários. Porque, cara, quando tem uma situação de assédio, é muito louco, porque assim, eu tive uma situação de assédio de um funcionário de uma empresa e ele não conseguia comprovar porque ninguém queria testemunhar, porque tinha medo do gerente que fazia o assédio. E aí eu não conseguia prova, né? Esse cliente meu chegou a apanhar na empresa, pra vocês terem ideia do nível. E aí eu falei, olha, naquela época eu falei, coloca um gravador e grava a situação, porque é a única forma que a gente vai ter de provar essa situação, porque não tem testemunha. Nesse caso, ele virou público. Todos os funcionários testemunharam, né, entre aspas, contra a mulher. Atenção também, as humilhações, às vezes, também costumam ser na sala do chefe, né? Às vezes direcionado privado, né? Isso. Quando a humilhação é meio pública no ambiente de trabalho, é até mais fácil provar que alguém acaba falando, às vezes só passa na... Mas é muito comum o chefe imediato, o subordinado imediato, vem na minha sala e chega lá, fala as piores coisas possíveis e imagináveis, no mínimo. Não, até porque essa galera é muito esperta e sabe que isso dá ruim. Né? Então, tipo assim, se um chefe, um gerente, um superior hierárquico vai praticar algum assédio, ele, igual você falou, Gui, chama a pessoa na sala, só os dois, não vai botar os 11 funcionários que ele tem, todo mundo na mesma situação. Alguma hora alguém vai falar. Não, ou mas eles assim, vão se juntar e vai falar que é o que aconteceu com ela, entendeu? É porque a situação chegou no absurdo. Ouve isso, gente. Pra piorar a situação, né? Porque sempre dá pra piorar. Eu tinha um professor meu que falava que o inferno tem porão, né? A dona fulana resolveu que era importante para deixar o ambiente de trabalho, né, mais descontraído, né, pra ela, obviamente, fazer uma brincadeira chamada Gato Mia. Nessa brincadeira, de acordo com um ex-funcionário, ela chamava todos os funcionários, que é o que a gente tá falando agora, gente. Socorro, Deus, né? Que era uma equipe de 10, 11 pessoas, levava pra sala de esterilização, que era uma salinha pequenininha. Vamos manter a esterilização e o controle de infecções no consultório. No consultório, exatamente. Em alto nível, né? Em alto nível, exatamente. Lá, ela escolhia um dos funcionários aleatoriamente e colocava esse funcionário fora da sala. Acho que a pessoa pensava, nossa, graças a Deus, né? Mas só que não. Quando essa pessoa, ela pedia pra voltar pra sala, né? Ela tinha que voltar com os olhos fechados, ela tentava encostar em alguém e descobrir quem era que ela tava encostando. Gente. Aí a dona fulana se aproveitava e passava a mão em geral. Gente, não tem... é o fim da picada. Gente, é o fim. Eu, assim, não é possível que uma pessoa tenha feito um negócio desse. Assim, é custoso de acreditar. Por isso que eu acho que, assim, é tão absurdo que todo mundo foi falar, né, gente? Não, sim, e eu acho que isso só foi algo que isso foi noticiado no Fantástico, no mês de março, por exemplo, porque realmente foi muito absurdo. Pra eu virar a pauta de um programa desse tamanho, porque, gente, não tem condição. Porque assim, a gente tem muita noção de que coisas assim acontecem numa empresa ou noutra, né? Acontece no ambiente, sei lá... Uma situação dessa, ninguém pensa que acontece em nenhuma empresa e outra. Porque, porque ninguém acredita que situação... Eu tô falando de situação de assédio, gente. Geral, assim. Geral, mas algo genérico. Desse é o normal, entre aspas, né? Um assédio básico. Não um assédio que não é bem um assédio só, né? Do funcionário. É um assédio... sexual, assédio moral, são muitos assédios. Várias violações aqui, inclusive dos direitos das pessoas nessa situação dela, porque é muito bizarro real. Não, é muito bizarro, gente. É demais. Muito. Porque, assim, eu acho que pra mim, a parte que é pior, eu não sei. Na cabeça dela, ela tinha certeza que ela ia ficar impune. Porque é o que a Lu falou. Uma pessoa, né, quando ocorre essa situação de assédio, eu chamo a pessoa na minha sala, eu faço isso sozinho, eu tento, né, passar a mão na pessoa numa situação que ela vai na minha mesa, ninguém tá vendo. Eu tento ao máximo me esconder. No caso dela, ela tava tão tranquila, né? Da certeza de que não ia dar nada pra ela, porque só pode ser certeza da impunidade pra fazer um negócio, né, dessa envergadura, né?
Eu pensei a mesma coisa. Cara, é verdade. É quase um... É Delce pornô, né? Mas Delce será que ela não... não se baseou nisso? Porque não faz sentido. Não faz sentido, Não, gente. nenhum sentido. É uma doença, gente. Não pode ser Ela possível. tem que falar que ela é doente no processo. Pra fazer sentido. Ela ganharia Alguma mental, transtorno mental, assim. Até porque existe real. Gente, Eu sei porque saiu no Fantástico. Agora, momento piada sem graça. Sério. Por quê? Porque ela cometeu assédio moral, sexual e físico também, que ela enganou algumas pessoas. Não, ela teve uma situação muito louca de bater, dar tapa nas pessoas. sim. Não foi Então, só ela isso. fez 3 assédios, pode pedir música no Fantástico. Pode pedir música no Fantástico. Como Ela assim? Não vê futebol, Ela sabe não diário. sabe. Não entendi. Ela Essas não pessoas sabe. de elite... Só da nata. Não tô podendo saber essas coisas, não é comigo. Acompanham aqui competições de balé, né? De cântico, lírico. Cântico. Eu tô com canto agora, tô fazendo aulas de canto, tá? Vocês, assim, ó, beija meu ombro, inveja. Então, voltando aqui, né, para um episódio, é isso que o Pink falou, é um episódio The Office, né? Essa é a situação, né? É um episódio The Office mesmo, assim. Gente, eu não aguentei assistir The Office por conta disso, porque eu achava pesado pra caramba, assim. Mas é um episódio de The Office piorado, né? Que eu acho que nem aquele... Exato, de web. Então, assim, gente, todas essas práticas, obviamente, são incompatíveis, né, gente, totalmente, né, com o ambiente de trabalho, né? E, inclusive, por serem incompatíveis, geram um dever de indenizar aí aquelas pessoas que foram submetidas a esse tipo de situação inapropriada, né, esse constrangimento sexual, violência física, né, porque isso aconteceu também, né? Alguns ex-funcionários relataram, gente, a ocorrência de enforcamento, de tapa, chutes, ameaça. Tem uma gravação da dona Filona, tá? Que ela diz assim, que ela tranquilamente, né, ela jogaria um ex-funcionário do 12º andar só porque ele errou a tomada lá 110, 220. E eu acho que, assim, há uma chance dela, talvez, né? Não sei se ela falou isso de forma retórica só, né? Considerando o que ela fez, eu tomaria cuidado. Eu também. Eu não também. sei. Nunca se sabe. Nunca se sabe, né? Eu acho que eu vou deixar pra você, Guilherme, essa situação aí. É crime? Só lembrando que ela ainda tá sendo processada, ela vai apresentar defesa. Não, ela já disse que ela tá sendo perseguida. Ela alega perseguição, uma campanha de difamação. Porque ela é uma mulher muito bem sucedida e tudo. E é, de fato, uma pessoa muito bem sucedida. Mas não é por isso, ela disse que parece que um ex-funcionário foi demitido e agora esses funcionários não aceitaram bem, o que eu acho que não faz muito lá sentido, e aí criaram toda essa situação pra difamá-la. Olha, tem gravação. Não, mas aí a gravação foi tirada do contexto, né? Porque tá na moda, né? Foi tirada do contexto. Gente... Quando é pego em gravação fazendo alguma coisa. Mas aí fala isso, foi tirado do contexto. É fácil falar tirar do contexto. Né? Ainda tem um processo rolando que vai demorar, né? Mas... tem 2 pessoas, né, que entraram com reclamação trabalhista, com essa questão, né, de assédio moral sexual. Seria um crime de sexual, né, assédio sexual. É um crime que, na minha opinião, tem uma pena baixa, né, no Brasil. Pena de detenção, né. É 1 ano? De 1 a 2 anos. A pessoa fica presa, dependendo da se é réu primário, É complicado de provar, nesse caso tem gravação, mas via de regra é complicado de provar. Tanto que eu acho que é um crime que é pouco denunciado, processado na justiça. Acaba indo só para a justiça do trabalho, num caso desse, que é uma relação de trabalho, né? Eu acho que acaba só ficando... Eu não sei se os funcionários pensaram em fazer um processo criminal contra ela, porque, assim, teoricamente daria, porque é um assédio, o assédio ele é crime, ele tá lá no artigo 216A do Código Penal, e é uma questão que acontece quando tem essa hierarquia, né? Quando você tem um superior hierárquico, que é o caso dela, ela era superior a eles, e ela, né, levou essa situação de constrangimento e essa questão de assédio mesmo sexual. Agora, não sei se alguém vai chegar aí às vias criminais, não. E sem, assim, a defesa dela, sem comentar, né, cada um faz a defesa que bem entender, achar melhor no caso do cliente, mas eu tentaria uma questão, não sei se ela tem também, né, mas uma questão assim de perda, alguma doença, né, algum problema
transtorno mental que levou ela a fazer isso, momentâneo, alguma coisa. Porque ir contra a gravação é bem complicado. A gravação é muito nítida. A gravação E outra, né, você também tem os funcionários como testemunhas, porque a prova testemunhal é uma prova muito forte na Justiça do Trabalho, né? Então, não dá para desconsiderar. Então, você tem 11 pessoas que passaram pela mesma situação. Dificilmente um juiz vai desconsiderar algo nesse sentido. Mas só uma dúvida. A importunação sexual e o assédio não são de representação? São. Não é ação penal pública incondicional. Então a pessoa tem que ir lá e ela tem que falar que aconteceu aquilo. Então, ela tem que entrar com a ação. Mais ainda, porque quem é que vai lá? Né? Porque aquela coisa, é muito difícil você provar esse tipo de hoje em dia crime. Melhorou um pouco, melhorou bastante, eu acho, o atendimento. Pelo menos na Polícia de São Paulo, você vê que quando a pessoa vai fazer o boletim de ocorrência, eles não fazem online hoje muita coisa, né? Já sai informado, esse é um crime, por exemplo, processado mediante representação, ou seja, você tem que autorizar que a polícia e o Ministério Público processem esse potencial ofensor, agressor. E a pessoa já dá ali a autorização, ali já é explicado, já é bem melhor que antes a pessoa ir na polícia, fazia o BO, não sabia de nada, voltava para casa e deixava passar o prazo, né? Ah, entendi. Isso era muito comum isso mesmo. Já sai até no boletim de ocorrência, no eletrônico. Muito dessa evolução se deu por conta da Lei Maria da Penha, Sim. que começou a exigir esse consentimento informado, né, das mulheres. Isso acabou melhorando as práticas, eu acho, da polícia no geral, né? Que Com certeza. bom. Sim, é ótimo. Mas sim, é muito difícil crime sexual se levar para a justiça, porque primeiro para a vítima é complicado. Né? Para a vítima é complicadíssimo, gente. E assim, eu acho difícil porque, na realidade, ali eles estão num processo, assim, geralmente, quando é relação, assim, né, de emprego, a pessoa acaba tendo uma situação de ir para a justiça do trabalho mesmo. Primeiro porque dá rescisão indireta, né? O que é rescisão indireta? Eu vou lá, eu consigo reverter, né, o meu pedido de demissão, porque eu acredito que eles pediram demissão, né? Os ex-funcionários. Sim, todos eles pediram. Todos eles pediram demissão. Então, assim, gente, é difícil o juiz desconsiderar isso. Vamos combinar? 11 pessoas pedindo demissão com um salário que era um salário, acredito que a maioria ganhava um salário mínimo, mas assim, essas pessoas abriram mão de receber o salário delas porque aquela situação para elas, obviamente, pelo relatado, era insuportável. Eu, né, me colocando na situação deles, nem sei o que eu faria, né? E a Justiça do Trabalho resolve mais rápido essa situação econômica deles. Sim. Se eles conseguem uma condenação criminal dela, em tese, eles também têm direito à indenização baseada na condenação criminal. Aí não resolve, como você disse, a questão do salário, fundo de garantia, todas essas verbas previdenciárias, trabalhistas. Você não resolve. Não, fora que demora pra caramba o processo criminal, né? E o processo trabalhista é bem mais rápido. É um pouco mais célere. Agora, você pensa uma situação dessa, você consegue uma rescisão indireta. O que é a rescisão indireta? Né? É como se você não tivesse pedido demissão. É como se a pessoa tivesse mandado você embora. Exato. Então, você vai ter direito à multa de 40%, você vai conseguir a bendita liberação do FGTS, você vai conseguir ter aí proporcionalidade do 13º, das férias, 1/3. Então você consegue. Divisão da baixa em carteira. Exatamente, tudo isso. Então, assim, isso acaba favorecendo a pessoa, porque assim, gente, é muito. Os caras pedirem demissão é porque o bicho, assim, tá tenso, né? Porque não era um salário atrativo pra ficar. E tipo, você trabalha muito por horas, às vezes fazendo mais horas do que seu trabalho, sem recebimento dessas verbas de forma correta, que se eu não me engano tinha uma história dessa também. Ela submetia eles a jornadas intensas. E além das jornadas de trabalho intensas... Ela não devia nem pagar hora extra, provavelmente, né? Aí vai ser outro problema. Além de tudo, essa situação toda aí de... assédio moral e sexual em relação o problema, gente, assim, tá caracterizado o dano moral, o assédio moral, vai ter, né, a indenização, provavelmente, né, comprovando mesmo de fato isso, vai ter a indenização. O problema, gente, é que é uma tristeza a indenização na Justiça do Trabalho, né? Uma tristeza a indenização na Justiça brasileira. Qualquer justiça, né?
Porque primeiro você definiu se houve um dano mesmo, né? O que foi o dano moral que você sofreu naquela situação? E também está muito relacionado ao valor de salário, Exato. né? Então, se você ganhar um salário baixo, a indenização acaba não sendo tão alta. Eu tive casos de racismo com cliente e receber de empresa grande 20 mil reais. Né? Depois consegui aumentar para 50 mil, que é um valor baixíssimo, né? Enfim. A gente tá falando de 1 milhão, né? Mas aí no Brasil também tem a tabela da indenização, né? Que não era pra ter, né? Que não era pra ter, mas enfim. O STF já falou que não era pra ter, né? Que você limita as indenizações como se tivesse uma tabelinha. Você tem que se encaixar naquelas planilhas, que é um absurdo, você né? argumenta contra uma suposta indústria da indenização no Brasil que não existe. Gente, o Brasil, o negócio não é pra... Como eu diria, gente, o Brasil não é pra fraco, não é pra amador. Espero que, né, seja feita a justiça aí, né, pra quem de direito. As pessoas se recuperem emocionalmente. Emocionalmente, porque, gente, passar por um negócio desse, psicológico e emocional, sei lá, até uma terapia essa galera teria direito aí de receber uma grana pra poder fazer. Mas porque... o processo contra a doutora Fran só tá na Justiça do Trabalho ainda, né? 2 pessoas só entraram. Só na Justiça do Trabalho. Na Justiça comum ainda pra vias de indenização ou na Justiça Criminal não se tem notícia na Justiça ainda. do Trabalho ela já vai pedir a indenização, né? Todas as indenizações. Mas aí a criminal a pessoa vai ter que representar. Ela vai ter que representar, ela vai ter que entrar, mas difícil, gente. Difícil entrar. Mas enfim, tem só 2 ações. Espero que as outras pessoas consigam aí também pensar e buscar o direito delas. Juridiquês em bom português. E agora, gente, juridiquês em bom português. Juridiquês em bom português. É você, Guilherme. Sou eu. Temos a Big Band tocando. Temos um dia. Hoje é semana de recepção dos calouros do Oscar, né? E vai ter um show agora. Já tá tendo, né? Trilha musical, né? A gente vem de um ambiente startup, então a gente aproveita também as coisas para economizar, né? Exatamente. Por que pagar uma trilha? Exatamente. De grátis. Mas enfim, hoje a gente vai falar de uma palavra que é muito utilizada e às vezes as pessoas falam dolo, como que se fala? Não sei, gente. Não sei. Eu falo dolo. Eu falo dolo também. Eu falo dolo. Eu falo dolo. O dolo o que é? O dolo é a intenção de praticar um ato criminoso. É a intenção livre e consciente, a vontade livre e consciente de praticar um ato descrito na lei como crime, né? No direito penal, o dolo se contrapõe à culpa. Isso quer dizer, na culpa, a pessoa não tem a intenção, a vontade de cometer o crime, mas ou porque ela foi negligente na situação, ou porque ela não tem a habilidade necessária, não tem a perícia necessária, né? Ela acaba cometendo negligente, ou é imprudente também, ou no caso de imprudência, não toma os cuidados necessários, ela acaba cometendo um crime, né? Então daí o crime é culposo. Pra mim isso é tenso, gente. Pra mim tinha que ser um negócio muito mais fácil. Assim, ó, culpa é quem é culpado queria mesmo fazer o negócio. No sentido da palavra, Pra mim era né? isso, acho uma palhaçada. Você só... Aí o dolo. Aí toda vez eu fico, ai meu Deus, e agora? É culpa? Ai meu Deus, é dolo. Não, calma, Alessandra. Culpa, eu não sou culpada. Aí eu tenho que colocar um não na frente. Eu não queria, entendeu? Daí vamos criar as maluquices agora. Eu vou falar, hein? Agora eu vou... É o estresse. Tem a culpa imprópria, né? A omissão imprópria. Não, pelo amor de Deus, Guilherme, isso daí é baixaria. É baixaria. É baixaria. É juridiquês em bom português, não é isso, não. A omissão imprópria é quando a pessoa se omitiu, mas ela não podia se omitir porque por daí ela teria que fazer. Teria que tomar o ato que ela fez. Por exemplo, a criança está na escola e tem a professora, tá vendo a criança pendurada na janela. Fala assim, isso não é comigo, não sou mãe, pai, não tem... Não, ali ela guardiã da criança, ela não pode se omitir. Tem que mas, gente, a professora pensa isso tranquilamente, né? Eu penso que meus alunos... E tem também, pra baralhar de vez, olha só como uma coisa complicada, gente. Tem um negócio que eles chamam... 2 negócios. Ó, o Pink tá brilhando aqui. Culpa consciente.
Ah lá, gente, é Piorou, baixaria. tá E dólar eventual. Ah lá, Nossa, gente, isso é baixaria. não, isso Dólar era- eventual. Passava o semestre pra entender esse negócio. Gente, Chegava pra mim é no baixaria. final, decorava pra prova e segue o baile se não for pra área penal. Isso aí, você pedir dinheiro no aeroporto, aí você recebe $1 eventual. Que poderia ser €1 eventual. Dólar eventual. Euro é melhor que a cotação tá Excelente, maior. muito engraçado. Tem a explicação técnica disso tudo, mas tem a explicação que é mais fácil, a explicação das ruas que é mais simples. O dólar eventual é o seguinte, o cara, vamos imaginar um cara que vai participar de um racha, ele tá e mata alguém. Ele agiu com dólar e queria aquele resultado de morte, agora agiu com culpa consciente, porque ele sabe assim, ó, tô dirigindo acima da velocidade, então... Pode ser que aconteça Pode ser alguma que aconteça coisa. alguma coisa. Então, se explicava assim, nesse exemplo clássico, se explicava assim, o dólar eventual, foda-se. Exato. Ah, alguém foda-se. Foda-se. Ai, o melhor. Tá vendo? Se você tivesse sido meu professor, eu tinha a gente entendido Culpa melhor. consciente é ser assim, pode morrer alguém, mas não vai acontecer se Deus quiser. Aí você reza. Você reza. Mas o que é Mas é interessante verdade, falar meu disso, professor falava. que a gente vê que na história da aplicação do direito, coisas que eram consideradas inofensivas, e aqui eu estou falando, eu usei a questão do racha de propósito, que eram consideradas um crime culposo, vão ser com o tempo um crime doloso, que a sociedade vai evoluindo e hoje ninguém mais pode aceitar o fato assim, que alguém vai participar de um racha e não espera um resultado que pode ser morte, né, de algum transeunte, alguma coisa assim. É óbvio, né? É muito possível que isso aconteça mesmo, né? Mesmo se for no horário de madrugada, a gente nunca sabe. Porque você está andando com um carro acima do limite permitido, onde não pode. E a chance de dar M é grande. Então, você assumiu esse risco, você está em dolo eventual já. E já se fala até em dolo, no caso, dolo simples. Dolo né? simples, Já tem Mas essa dolo eventual e a culpa consciente é interessante para explicar a evolução, como as pessoas vão enxergando o mesmo ato de formas diferentes. Na história, no tempo, ele vai evoluindo. Tipo soltar balão, assim. Exato. Pipa com cerol. Pipa com cerol, exato. Pipa com cerol, entendeu? É a mesma coisa. Eu acho que até nas relações de trabalho também, muita coisa que era ok, hoje não é mais ok. Exato. Entendeu? Então, isso que isso daí o direito evolui, né, de acordo com a sociedade, não tem jeito. Um pouco atrás dela. Hoje, né? Importunação sexual na minha juventude não existia. Não. Isso ainda muito pouco juventude agora, de alguns tempos atrás, se a gente for pensar. Porque não é uma coisa que não foi. Porque geralmente conhecemos só com as mulheres. A gente sabe que socialmente falando, mas tá reclamando, é bobeira. Nunca foi. Que foi a situação do Big Brother, da importunação sexual. Exata, o Big Brother. O Big Brother, exatamente. que a menina nem se ligou naquele primeiro momento que aquilo poderia ser uma importunação sexual, que é um crime. Sim. Então, assim, é a questão da evolução E foi sexual. uma pressão muito mais de mídia, né, de fora para dentro. Porque assim, a repercussão que aquilo teve fora do programa. Obviamente ali dentro do programa eu acho que as pessoas nem perceberam muito, porque foi muito rápido. Agora, o que as redes sociais, os grupos que são envolvidos nisso, o próprio Ministério Público, né, vendo essa situação, que aquilo ali é o que acontece diariamente em inúmeros locais o tempo todo. Muitas vezes a vítima, é a mesma coisa dessa questão do assédio que a gente vive no ambiente de trabalho. Às vezes você nem entende aquilo como assédio. Você sabe que não tá legal, você sabe, que não tá bom. Exato, mas você fala, mas que estranho, não vai acontecer isso. Por isso que eu falo que a situação dessa dona fulana é muito louca, né? Porque, tipo, ultrapassa toda a situação, todo o negócio. De hoje, né? Se fosse há 20 anos... que sempre existiu. Acho que não é um negócio muito maluco, bizarro, assim, né? Mas no mundo de hoje, que eu acho pior, que essa discussão da liberdade sexual é uma discussão, uma pauta social. É uma pauta social. Sim. Né? É disputada entre direita, esquerda, conservadores, progressistas, enfim, o que quer que seja, mas é importante. Exato. Tá todo mundo falando. Até porque você, querendo ou não, né, e para quem gosta desse discurso, você acaba se envolvendo a pessoa na liberdade dela. Quem gosta muito desse discurso pela liberdade, você importunar uma pessoa dessa forma já não pode ser mais assim, apesar na minha visão particular, ainda se aceitar muito esse tipo de situação,
ainda ser algo que a sociedade ainda carrega um pouco. Passa pano. Passa muito pano. Passa pano. Mas assim, por mais que a gente fale, Big Brother não é nada. Cara, mas é um programa que tem uma audiência danada no Brasil. Tá no 20º, 200º, nem sei mais quantos Big Brother não, tem. gente. É uma geração de Big Brothers. E que é importante esse tipo de posição do programa, mesmo a gente sabendo que tem patrocinador atrás, cobrando uma posição, porque fica politicamente incorreto para os clientes, que isso veio muito também. Tanto dessa história aí, veio muito disso. As patrocinadoras do Big Brother já não queriam ter os seus nomes envolvidos no programa, que aceitava o Siqueira isso. Júnior, né? Foi também uma situação. Siqueira Júnior perdeu um monte de patrocinador. Ah, sim, aquele programa maravilhoso, né? Sim, porque é a pressão que vem da sociedade. Exato, aí é o que a gente esses tem que fazer. comportamentos, sim, Começam a se tornar inadequados. Exato. Galera, foi isso. A gente fala mais que o homem da cobra, hein? Não, mas é importante falar, gente, porque essa situação que esse pessoal viveu com essa dentista aí, não desse nível, né? Nesse caráter bizarro, mas é comum esses assédios dentro do ambiente de trabalho. As pessoas precisam começar a entender. Procura um advogado, né, procurar um advogado. Procurar ajuda, procurar um advogado. Sim, exatamente. Defensoria Pública, seja lá quem você precisar, Ministério mas Público. Procura aí não é normal, um auxílio não, de um profissional, tanto da área médica, né, na área psicológica, às vezes a da psiquiátrica, e também um profissional aí do direito para dar um help para ver o que você vai poder fazer dentro desse contexto, quais são os seus direitos. É isso, faz direito. Gente. Essa mulher não fez direito, fez coisa muito louca. Doida. Faz direito, e esse é o nosso podcast. O Guilherme é o apresentador e eu tomei a vez. E é acontece. Isso, esse assim vai. Mas acontece. É raro, mas acontece todo dia. Até. Bye, bye. Até, pessoal. Até a próxima. Faz direito. Faz direito, galera.